Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje conversaremos sobre direito constitucional eleitoral. Vem comigo. Esse assunto é muito importante porque é bastante cobrado pela Fundação Getúlio Vargas e caiu recentemente no concurso TRF Quinta para juiz federal, aplicação em 2025. Que é que é cláusula de barreira? Isso é muito falado. Vamos entender? Estamos aqui no glossário do próprio Tribunal Superior Eleitoral. A fonte, portanto, não poderia ser melhor, não é verdade? A cláusula de barreira, também conhecida como cláusula de exclusão ou ainda cláusula de desempenho. Então, o primeiro aspecto, vamos observar os sinônimos. Cláusula de barreira, sinônimo de cláusula de exclusão ou cláusula de desempenho. Trata-se de quê? Trata-se de norma que nega funcionamento parlamentar ao partido que não tenha alcançado determinado percentual de votos. O Supremo Tribunal Federal, todavia, declarou por unanimidade a cláusula de barreira inconstitucional, por entender, entre outras razões, que essa previsão feriria o direito de manifestação política das minorias. Aí, no próprio sítio do TSE, você observa as ADIs correlatas, ADIs bastante antigas, de 2006. Sendo que aqui tem um porém que nós precisamos ficar bastante atentos. Porém, posteriormente, a emenda constitucional 97 estabeleceu uma cláusula de barreira diferente, definindo que somente podem ter acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita em rádio e televisão os partidos políticos que alcançassem pelo menos um dos critérios de desempenho fixados. Que critérios são esses? Os critérios são os seguintes: a eleição de pelo menos 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação. Então, o primeiro critério é a eleição de, no mínimo, 11 deputados federais distribuídos em 9 estados federativos. O segundo critério, observe que tem que ser alcançados pelo menos um dos critérios. Vimos o primeiro, vamos ver o segundo. Ou a obtenção de, no mínimo, 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles. Então, o segundo critério tem que ter pelo menos 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, ou seja, deputados federais, né? Tem que haver também uma distribuição em pelo menos 9 unidades da federação, que é o mesmo parâmetro do critério anterior, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles. Vamos só ver a data da emenda constitucional 97. Ela é de 2017 e aqui dá para a gente fazer uma linha do tempo, né? Teve uma ADI em 2006, em que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que seria inconstitucional a cláusula de barreira, sendo que mais de 10 anos para frente, ou seja, 11 anos para frente, houve um contra-ataque do parlamento, que é o que a gente chama até de efeito backlash no direito, em que o parlamento promulgou uma emenda constitucional, que é exatamente essa, 97 de 2017, que, digamos assim, ressuscitou a cláusula de barreira com outros parâmetros. E, basicamente, eu vou ler a emenda. A emenda 97 altera a Constituição da República para proibir as coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre
acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão, e a emenda ainda dispôs sobre regras de transição. O que a gente sintetiza de tudo isso? Os partidos políticos representam mecanismos importantes de representação na democracia brasileira. Democracia essa tanto quanto imperfeita, mas sem sombra de dúvida que os partidos, eles representam vozes que precisam ser ouvidas. Atenção, se esses partidos passarem a representar interesses alheios aos cidadãos, aí a gente não tem propriamente partidos políticos. A gente terá um fenômeno chamado partidocracia, porque essa partidocracia não representa as vozes da sociedade brasileira. Para enfrentar esse fenômeno de partidocracia, podem ser acionados mecanismos que visam a combater essa prática, sem, claro, violar o pluralismo político. A nossa Constituição ela fala sobre pluralismo político. Bem, por essas e outras, foi aprovada a Emenda Constitucional 97 de 2017, que a gente viu que ressuscitou a cláusula de barreira. Essa cláusula foi admitida via emenda constitucional, que a princípio, essa Emenda Constitucional 97, a princípio é válida, e a ideia básica é que não há violação ao pluralismo político, a chamada cláusula de barreira manejada nessa emenda 97, uma vez que pretende manter a ideia da emenda 97 de 2017, é manter a lisura e a moralidade do debate político democrático, numa operacionalidade de democracia imperfeita que é estudada até nos livros de finanças públicas. O problema democrático, por sinal, nos livros de finanças públicas ou economia do setor público, esse problema democrático, sobretudo no Brasil, é tratado como falha de governo e pode cair também esse assunto em finanças públicas. É isso aí. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.